Robinho Júnior, pelo amor de Deus, não vá embora do Santos. Calma, 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 pelo Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu te convido a deixar o seu like, seu compartilhamento, seu comentário e também o seu hype para ajudar o canal a continuar crescendo. E, obviamente, hoje vamos conversar sobre Robinho Júnior. Sim, um ativo do Santos, um menino que está se destacando, um menino jovem de apenas 17 anos, vai fazer 18 agora em dezembro, se eu não me engano, está fazendo por esses dias aí, 19, alguma coisa assim, né? Fazer 18 anos e é um jogador requisitado no mercado do futebol, né? Subiu esse ano para o Santos, ainda não fez gol no profissional, mas está sendo requisitado, vários clubes observando, e recentemente o Robinho Júnior foi até Milão para assistir o jogo da Inter de Milão, que estava recebendo o Liverpool pelo jogo da Liga dos Campeões, da última rodada da Liga dos Campeões, sexta rodada, se eu não me engano, da fase de Liga da Champions League. E aí tava lá o Robinho Júnior, que postou falando sobre o jogo, né? Tava nas tribunas, ou seja, tava num lugar especial para ele, não tava ao redor do estádio, tava bem nas tribunas ali onde ficam as pessoas importantes, né? Ou convidadas pelo clube, e ele tava ali e postou, tá certo? O Liverpool ganhou o jogo por 1-0, mas isso é o de menos. E tem a notícia que tá rolando aí, o Mussetti já falou sobre ela, de que a Inter de Milão é um dos clubes interessados no Robinho Júnior. Eu costumo falar Vinícius Júnior. É um dos clubes interessados no Robinho Júnior, né? Tanto a Inter de Milão quanto alguns outros, né? Já apareceu o Galatasaray nessa conversa, o Espanhol de Barcelona ali, né? Da Espanha também tem interesse no jogador, e ele interessa ao mercado, e o Santos, como está precisando de dinheiro, aceita negociar o jogador, né? O plano do Santos é que o Robinho Júnior fique por mais tempo, até para repetir a história do pai no clube, né? Ficar bastante tempo, conseguir se consolidar entre os profissionais, conseguir colher frutos ou com títulos ou com grande desempenho, porque por mais que o Robinho Júnior seja um prospecto interessante, ele ainda não tem um grande desempenho. Ele é um jogador que é reserva na maioria dos jogos, tem pouca minutagem, ainda não marcou gols, deu alguma assistência ou outra, mas é um jogador que parece ser muito interessante, que tem uma prospecção muito grande para o futuro, mas ainda não é um jogador preparado. E aqui é o ponto da minha argumentação nesse vídeo, tá certo? Enfim, antes eu te peço para ir lá na FUT Fanatics, tá certo? O link tá aqui na descrição ou no QR Code aparecendo na sua tela. 7% de desconto na loja inteira, em qualquer produto, mesmo já com desconto, tá? Você, tá com 50% de desconto? Pois tome mais 7 no valor, tá certo? Peixão na FUT 7 é o cupom aqui do canal do Vem Pro Peixão, tá? Só clicar no link, conhecer a loja, colocar todos os produtos que você quer no carrinho, e aí na hora de pagar você bota esse cupom Peixão na FUT 7 e você tem 7% de desconto no carrinho inteiro. Quantas compras você quiser, tá certo? Você pode usar agora para o Natal, para o Carnaval, para março, para abril e assim em diante, tá? O cupom ele é utilizado quantas vezes você quiser na loja. Comprando um produto ou comprando 50, fica a seu critério, tá? Tem, óbvio, muito produto de Santos, tem a linha toda desse ano, blusas, tem coisa pra caramba, mas tem de outros clubes do futebol brasileiro, de clubes europeus, de seleções, até de clubes de ligas alternativas também tem na FUT Fanatics, tá certo? Fora a linha casual, tênis, chuteiras, mochilas, bola, de vários esportes, então você encontra tudo lá na FUT Fanatics, a melhor loja, tá? Fica aqui a recomendação, vai lá que eu garanto que você vai curtir, fechado? Voltando ao Robinho Júnior, e para falar do nosso... De novo, Santos, pois é. Falando do Robinho Júnior, meu argumento é preparo, estar pronto. A gente está vivendo uma realidade do futebol que os clubes europeus e os clubes de fora do Brasil, quando eles vêm contratar jogadores aqui, eles já vêm para o jogador muito jovem. Jogadores de 17, 18, 19, 20 anos, por aí, para já levarem um jogador para o futebol europeu. Antigamente, isso não era tão comum. Aqui, alguns casos, obviamente, tem jogadores que foram para lá muito jovens, né? Como é o caso do Ronaldo Fenômeno, que foi logo que fez 18 anos, mas no geral os jogadores iam um pouco mais velhos, né? Com 23, 24, às vezes até mais. E isso foi mudando com o passar do tempo, porque os clubes europeus começaram a entender, na visão deles, que
se formar no Brasil e não terminar a formação no futebol europeu, o jogador já chega lá cheio de cacuetes, ele não vai se adaptar tão bem. Então eles preferem pegar o jogador muito jovem aqui, levá-lo para a Europa e lapidar ele de acordo com o que eles querem fazer com os jogadores que eles fazem no próprio clube. Então, o Robinho Júnior é mais um caso desse. A gente pode lembrar assim do Rodrigo, a gente pode lembrar do Vinícius Júnior e tantos outros jogadores muito jovens que têm saído do futebol brasileiro e ido para o futebol europeu. O Endrick também recentemente, o Estevão também, com 18 anos, já foi embora para o Chelsea. Por mais que tenha conseguido, no clube que eles jogaram, renderem tecnicamente e trazerem qualidade de jogo, né? O Endrick foi campeão brasileiro, o Estevão não conseguiu, mas foi muito bem, foi artilheiro do clube na temporada, então assim, teve desempenho técnico antes de ir embora. Eu acho que é muito cedo ainda para o Robinho Júnior sair. Como o caso aqui é o Robinho Júnior, eu vou falar dele, mas eu acho muito cedo para qualquer jogador jovem sair. Eu acho que você tem que se formar no clube, aparecer, jogador que tem um grande prospecto, né? Aparecer, se firmar, dar certo, funcionar, ganhar títulos ou dar retorno técnico suficiente, aí depois você partir para um objetivo no futebol europeu. Eu posso dar o caso do próprio pai dele, que não foi com 18 anos, ele aparece com 18 anos, em 2002, joga 2003, joga 2004 e em 2005, já com 21 anos, vai para o futebol europeu, para o Real Madrid. O Neymar é outro caso, aparece com 17, joga os 17, joga 18, joga 19, 20 anos e com 21 ele vai embora para o Barcelona. Então, assim, foram 4 temporadas jogando, se solidificando e ficando pronto para jogar no futebol europeu. E isso não necessariamente te impede de fazer uma grande formação e de chegar preparado no futebol europeu. O próprio Neymar é o exemplo disso. O Neymar chega no Barcelona e já vira titular. Ele não tem uma preparação, uma ambientação, um final de formação para que se adeque ao time, ao estilo. Ele já chega preparado para jogar e se destaca, vai muito bem, artilheiro da Liga dos Campeões na temporada seguinte, né? Aliás, 2 temporadas depois, já artilheiro da Liga dos Campeões, fez uma grande história no Barcelona, acabou indo para o PSG, mas isso é outro caso, mas foi muito bem. Então chegou lá preparado para jogar. O Robinho, a mesma coisa quando vai para o Real Madrid, ele chega lá preparado para jogar. Óbvio que as circunstâncias da história do Robinho no Real Madrid foram um pouco mais nebulosas, ele acaba perdendo espaço, tem alguns problemas internos, como a briga contra o Gravensen, por exemplo, que aconteceu, né? Não consegue se solidificar completamente no Real Madrid, depois vai para o Manchester City, numa negociação que ele queria ir para o Chelsea, então teve um arranca-rabo ali, mas assim, ainda assim jogou em alto nível, né? Levando em consideração o futebol europeu, jogou no Real Madrid, no Manchester City e no Milan. Então foram clubes grandes que ele defendeu ali, né? O City não tão grande na época, mas muito rico, né? Já era um City rico. Então, assim, clubes de primeira prateleira, pelo menos financeira, naquele momento. Mesmo assim, né? Rendeu, jogou no futebol europeu em alto nível. Então, não necessariamente você saindo muito jovem, você vai ter uma grande carreira no futebol europeu. Você pode repetir a história do Vitor Roque, que vai, não consegue se solidificar, perde espaço e tem que voltar. O Endrick foi, começou a jogar, perdeu espaço e agora tem que ser emprestado. Então, vale a pena fazer essa troca agora? Óbvio que olhando para critérios de clube e olhando para a parte financeira, é um dinheiro que seria muito importante de entrar no clube. Mas não é mais interessante, pensando no jogador, na carreira dele, se solidificar nesse clube, construir uma história, deixar um legado, se possível com títulos, óbvio que não vai depender só dele, mas construir um legado. E aí depois, já formado, pronto para jogar, ou na seleção brasileira, caso seja o caso seja a alternativa, né? Ou no próprio clube europeu, você já vai preparado e pronto para entrar em campo para resolver os problemas, para resolver e jogar. Eu acho que é muito mais viável. Óbvio que a gente também não pode fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Eu tô falando só no critério técnico. E claro que pode chegar lá e tomar conta, como o Estevão tem jogado, recebendo chances e indo muito bem, marcando gols em clássicos, ou fazendo gol na Liga dos Campeões, jogos importantes, gol contra o Liverpool, contra o Barcelona, pode acontecer também, né? Mas nada impede que isso aconteça. Porém, a tendência de ir muito jovem é que você vai ter que galgar todo o espaço de novo. E olhando para a Inter de Milão, não é um clube conhecido por investir muito em jovens no seu time. Alguns poucos jogos. Agora o Pio Expósito tem recebido chances e jogado, mas você não vê essa constância toda. Você vai ver no caso da Inter de Milão, o Barella, que é da base e tal, chega lá e vai tomando conta da posição, mas já com 20, 21 anos. A mesma coisa vale para o Di Marco, lateral esquerdo, também já com 20, 21 anos, se solidifica e fizeram a base lá. Então,
Ir para a Inter de Milão, nesse caso, não necessariamente vai te dar essa condição de chegar arrebentando e já jogando, porque você não tem isso nem no Santos ainda. Você tem que galgar esse espaço dentro do Santos. De virar titular, ganhar a posição de titular por merecimento técnico. Eu até acho que em alguns jogos do Brasileirão merecia ter sido titular ou testado como titular mais vezes, não no jogo contra o Inter, por exemplo, mas em algumas outras partidas. Eu acho que poderia ter acontecido, mas eu acho que ainda é muito pouco para uma carreira que tem muito tempo pela frente ainda, né? Tem todos os pormenores e situações que uma carreira de jogador podem atrelar a isso. Eu não quero dizer, olha, não vai para a Itália, ele próprio morou lá, sabe como é que é. Óbvio que deve ser um baita país para morar, uma baita liga para jogar também, mas eu acho que tudo isso tem que ser passo a passo. E nesse momento, o passo mais importante é construir uma carreira sólida aqui no futebol brasileiro para ir preparado para o futebol europeu, no meu ponto de vista. Já falei isso sobre o Marcos Leonardo lá atrás, tem vídeo aqui sobre isso, e eu volto a falar agora no caso do Robinho Júnior. Eu acho que é um jogador que tem muito talento, mas olhando para a própria carreira dele, nem no sub-20 ele conseguia ser titular. Ele é colocado no time principal, vai conseguindo as suas chances, vai mostrando uma personalidade que é muito interessante, o torcedor se identifica muito com ele, porque ele entra e não sente o peso dos jogos, assim como no Sub-20, quando ele entrou, principalmente em clássicos e foi bem, como é o caso contra o Corinthians, por exemplo, né? É um jogador que não sente jogo grande, isso é da personalidade dele, isso é muito importante, porém tem todo o outro as outras características e as outras coisas para preencher, para formar o jogador para ele estar totalmente adaptado e solidificado no time. Então eu gostaria muito que ele pensasse nesse próximo passo e, se vier a oferta, escolher por permanecer. Fazer o que o Neymar fez antes de ir embora. Fica um tempo no Brasil, constrói o seu legado aqui e vai preparado para o futebol europeu. Talento para isso? Tem talento para isso, mas ele ainda é um talento bruto, é um diamante que precisa ser lapidado. Não é um diamante pronto para brilhar no futebol europeu ainda, tá certo? Quero te ouvir. Diz aí nos comentários a sua opinião, se você concorda com o meu ponto de vista ou não, né? Torço para que ele não vá, tá certo? Torço mesmo para que ele não vá, que ele fique no Santos, consiga render. E eu falaria isso, para quem acompanha Futirinhas, eu falo isso de todos os outros times. Fica no time que você tá, se forma, se solidifica, constrói uma história e aí vai embora, né? Seria muito legal, por exemplo, o Savinho hoje que está no Manchester City, dando um exemplo, ele fez a base no Galo, subiu com 17 anos, já estava vendido, foi embora, quase não fez nada aqui. Então fica muito pouco. O próprio Rodrigo no Santos jogou muito pouco tempo, não deu tempo do torcedor criar um laço de verdade, de construir um legado para ser ídolo do clube. É um jogador o qual o torcedor do Santos tem muito carinho, mas ele não é ídolo do clube. Ele é um jogador formado no clube, a gente tem carinho. Jogador formado no clube que o torcedor idolatrou foi o Diego, foi o Robinho, foi o Neymar, o Ganso, depois ele tem as escolhas dele, mas assim, foram jogadores que surgiram no clube. O próprio Elano, né, que veio do Guarani, mas veio para a base, para o Santos e tal, jogou Copa São Paulo pelo Santos, e aí sobe profissional e vira ídolo do clube também. Então é muito mais legal para o jogador construir esse legado e depois partir para a Europa. Isso aconteceu com o Elano, com o pai do Robinho Júnior, com o Neymar. O Ganso foi para a Europa depois, mas a circunstância foi diferente, com o Rafael Cabral, goleiro, tá certo? Teve tudo isso. E eu acho que o momento dele vai chegar. E essa mesma fala vale para o Souza também, embora nesse momento eu também não queria que o Souza fosse embora, mas eu acho o Souza mais pronto do que o Robinho Júnior. O Souza já é titular do Santos. Ele conquistou a vaga de titular e conseguiu mostrar uma consistência ao longo da temporada, mesmo num ano turbulento, de um jogador que tem muito talento e muitas condições de fazer uma boa história no futebol. Então, é aí que eu tento olhar essa análise, tá certo? Enfim, diz aí sua opinião e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Um forte abraço para todo mundo. Um beijo, um queijo, até logo e